obedece a Deus, Abraão não questiona Deus, Abraão simplesmente ouve a voz de Deus. Uma característica muito bonita de Abraão era ouvir a voz de Deus e obedecer, porque ele sabia muito bem o Deus que ele servia, o Deus que ele adorava, era a presença dele que estava sobre o profeta Abraão, o patriarca Abraão. E a Bíblia vai dizer que quando ele pede o filho dele, o filho da promessa, o filho que ele amava, chamado Isaac, ele na mesma hora obedece, pega o seu filho e vai subir agora no Monte Moriá. Ele pega a lenha para o holocausto, ele pega fogo para o holocausto e sacrifício. Naquela hora, Isaac, presta atenção que na mão dele estava a lenha, na mão dele estava aquilo que iria fazer fogo para o sacrifício, mas não tinha um cordeiro para o sacrifício. Abraão não estava levando um cordeiro para sacrificar, mas a Bíblia vai dizer que ele pergunta ao seu pai Abraão, e Abraão olha para Isaac e diz para ele: Isaac, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro, Deus proverá para si o cordeiro. Deus é Deus de providência. Se ele pediu, ele vai providenciar o milagre. Se ele te pediu uma coisa que para você parece impossível, ele vai fazer o impossível. Se ele te pediu uma coisa que para você parece sobrenatural, mas para ele é algo que ele faz em um estalar de dedos e um piscar de olhos, porque ele é Deus e todo poder está nas mãos dele. Todo poder está nas mãos de Deus. Sinta a presença desse Deus nessa noite. A presença do Deus de Abraão estava sobre a vida dele, e ele sabia claramente no Deus que ele acreditava, no Deus que ele adorava e no Deus que ele sacrificava. No mesmo Deus que ele acreditava, no coração de Abraão sabia muito bem que, tirando a vida do seu filho em sacrifício, o mesmo Deus tinha poder de ressuscitar no meio dos mortos. Aleluias! E a Bíblia vai dizer que, chegando então no Monte Moriá, no lugar do sacrifício, ele pega e ele coloca Isaac sobre o altar do sacrifício. E ali naquele momento ele pega um cutelo, ele pega na sua mão para sacrificar a vida de Isaac, seu filho. Imagina, meus irmãos, o quanto Abraão estava sendo forte, o quão grande era a fé de Abraão. Não é por nada que Abraão é chamado de pai da fé, não é por nada que Abraão foi um grande profeta, conhecido como patriarca da Bíblia Sagrada. A Bíblia vai dizer que também que Abraão, ele foi amigo de Deus, e este mesmo Abraão, ele pegou o cutelo nas mãos e foi para sacrificar a vida de Isaac. Mas quando ele levanta o cutelo para cima para tirar a vida de Isaac do sacrifício, Deus brada, Deus grita: Abraão, não tires a vida de Isaac, teu filho. Já provaste que tu amas a Deus. Levanta a glória, levanta a mão para a glória, levanta a mão para a glória, bate palma, exalta. Aleluia. Abraão provou para Deus que ele amava a Deus. Abraão provou para Deus que o seu amor por Deus era amor verdadeiro. Louvado seja Deus. Abraão não precisava provar para a sua família que ele amava a Deus. Abraão não precisava provar para os homens na terra que ele amava a Deus. Ele precisava somente provar para Deus. Ele precisava somente se apresentar para Deus. Basta somente tu se apresentar para Deus. Procura te apresentar o teu coração para Deus em uma adoração sincera. Se você adorar a Deus com sinceridade, se você adorar a Deus com sinceridade, se você mandar glória para Deus nessa noite com sinceridade, o céu vai se abrir e a glória vai descer. A presença de Deus é
é coisa tremenda. A presença de Deus é coisa linda, é tudo sobre a nossa vida. E Abraão sabia que a presença de Deus era tudo sobre a vida dele. Aleluia, louvado seja Deus. Imagina se Abraão tivesse dúvida da sua fé, se Abraão tivesse dúvida da presença do Eterno, Abraão teria negado o seu filho, Abraão não teria subido ao Monte Moriá, Abraão não teria levantado o cutelo, mas Abraão tinha certeza que a presença do Deus vivo estava sobre a vida dele. Ele clama, a massa. Abraão sabia, meus irmãos, que no momento que ele foi sacrificar ou abrir a sua boca para clamar, Deus estava pronto para responder, Deus estava pronto para operar, e Deus estava claramente, porque quando Abraão foi oferecer Isaque, a voz de Deus bradou. Está escrito, Deus bradou, aleluia, o Senhor bradou a Abraão: Abraão, não tires a vida do teu filho. E naquele mesmo momento, olha para cá, a Bíblia vai dizer que apareceu um cordeiro lá. Deus fez aparecer um cordeiro, e naquele momento que Deus fez aparecer um cordeiro, Abraão sacrificou aquele cordeiro. Aqui nós podemos olhar para a Bíblia Sagrada e lá no Novo Testamento observar que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Era para ser eu, era para ser você, era para ser eu e você, para perder a nossa vida e perder a nossa salvação e sermos condenados. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus tira o nosso pecado, que Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar. Aquele Cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaque representa Jesus, que foi sacrificado no meu e no teu lugar. A presença de Cristo hoje é uma coisa importante. A presença de Jesus hoje é tudo que nós precisamos sobre a nossa vida. Quem tem a presença de Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Quem tem tudo sem Jesus não tem nada. Quem não tem nada e tem Jesus tem tudo, porque Ele é maravilhoso. Quem entendeu